verdade, vamos também para um momento de informação. Isto porque vamos falar com um especialista em finanças, portanto, que vai partilhar aqui connosco algumas formas de investir, investimentos, portanto, como começar a investir, como nos protegermos para o futuro em termos financeiros. E na essência já cá está o nosso convidado. Boa tarde e bem-vindo. Olá, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Já é boa noite, Euclides Francisco. Nós também aqui estamos em boa tarde, já é boa noite. Já são 18 e qualquer coisa. Sério? Ai, já, Euclides. Euclides Francisco, especialista não é, em finanças, mas deixa aqui dizer antes, não é a primeira vez que estás aqui no nosso programa. Já entraste aqui depois do casamento. Como é que está a correr o casamento? Está tudo controlado, as finanças? Olha, fantástico, o anel está no mesmo lugar, então para bem, está perfeito. Lembrar que o Euclides entrou aqui e foi bonito com a sua esposa, não é? Ele casou também em tempos de pandemia, foram um dos primeiros casais a entrar aqui também a partilhar connosco, julgaram. Na altura estava aqui o Daniel e a Patrícia, mas nós acompanhamos todo este momento, foi divertido. Ô Euclides, agora vocês casados, a vida já não é uma vida onde cada um faz os seus planos, é uma vida a dois, onde há planos conjuntos. Para uma pessoa como tu, um homem ligado a finanças, não sei, qual é a tua visão? Nós podemos partilhar contas, podemos, ter as nossas contas bem definidas e claras um com o outro enquanto parceiros, mas eu também posso ter a minha gestão financeira individual sem que tu saibas ou não, Euclides, quando se trata de um casal, essa questão. Olha, vou começar a responder primeiro como é que está o casamento. Está excelente, continua tudo muito bem. E com relação a finanças de casais, o assunto dinheiro deve surgir antes mesmo do casamento. A maior parte dos casais têm problemas com dinheiro porque começam a falar disso no momento em que vão casar. Então sabe que a Hennessy tem um emprego e, por exemplo, ganha bem. Chega na hora do casamento, a Hennessy não tem dinheiro. E aí cria um problema. Ou seja, do mesmo jeito que a gente fala dos nossos objetivos, dos nossos sonhos de irmos passear, de irmos passar férias, sei lá onde, temos que começar a falar de dinheiro antes para que depois não seja um problema. Quanto a cuidar das finanças, o ideal é que quem tem mais aptidão para isso, cuide. Ou seja, não interessa se eu ganho mais ou se a minha esposa ganha mais, nós ganhamos a mesma coisa. Se ela ganha 500 e eu ganho 200, nós ganhamos 700. Então, levamos o nosso dinheiro e as nossas coisas todas ganhamos para o mesmo objetivo, independentemente de quem ganhe mais. Se eu tenho mais aptidão, por exemplo, para investir, eu cá em casa invisto. Mas quem cuida das finanças pessoais, por exemplo, é a Ana, minha esposa, porque ela também trabalhou no mercado financeiro durante muito tempo. Por acaso os nossos caminhos são contrários. Eu trabalhei na indústria de petróleo, eu sou engenheiro de petróleo de formação, geofísica, trabalhei em vendas e terminei como diretor de Service Delivery. Mas agora trabalho com investimentos porque é isso que eu faço já há muito tempo. Então trago uma bagagem prática muito grande, mas a minha esposa ela tem uma bagagem técnica também enorme. Então nós dividimos as contas desse jeito, mas se não tivéssemos essa experiência, aquele que tem mais aptidão para cuidar do dinheiro é o que deve cuidar do dinheiro em casa. Assim é o ideal. Muito bem. Oi, Euclides, e os teus vídeos no YouTube têm sido hiper, mega elucidativos, mas partilhar também aqui com o pessoal que ainda não teve a oportunidade de os acompanhar, quais para ti são as melhores, ou portanto, o meio de investimento, a opção de investimento para quem nunca investiu em nada? Olha, para quem nunca investiu em nada, a melhor opção de investimento é conhecimento, porque não se investe sem saber. Ou seja, se você não tem noção de qualquer coisa sobre investimento, não invista. Procure primeiro conhecer, vá estudar, vá comprar livros que custem 15, 10 mil kwanzas e vai aprender um pouquinho sobre isso antes de colocar o teu dinheiro. Ou podes procurar um especialista, atrelado ou não a uma instituição financeira. O problema é que se eu vou a um banco pedir um investimento, o investimento que me vão oferecer provavelmente é o do interesse da instituição e não do meu. Por isso é que é melhor a gente investir em conhecimento primeiro antes de investir. Mas, no entanto, antes de eu começar a investir, eu tenho que arrumar a casa. E arrumar a casa significa, por exemplo, ter um bom domínio de finanças pessoais, aprender a fazer orçamentação. Eu quero saber se vocês conseguem ouvir-me perfeitamente. Está tudo bem? Estamos sim, Euclides. Estamos a ouvir, sim. É que eu falo muito, então eu preciso de ouvir algum feedback. Estamos calados, mas estamos atentos. Boa.
Bom, estava eu a dizer, primeiro organizar as finanças pessoais. Temos que saber fazer orçamentação. E orçamentar não é anotar aquilo que eu gasto, mas é prever aquilo que eu vou gastar. Quando nós vamos fazer uma obra em casa, nós primeiro chamamos o especialista, ele nos diz isso vai custar isso e eu vou comprar isso. E só depois a gente aprova a obra. Mas em casa é diferente. Nós queremos receber o ordenado e queremos ir gastando e no final, se sobrar alguma coisa, poupar. Isso está errado. Eu tenho que primeiro poupar, tenho que primeiro saber o que é que eu vou gastar e só depois consumir. E eu me pago primeiro, que é um conceito público conhecido por todo mundo. Me pagar primeiro significa primeiro investir no meu do futuro. Então, primeiro eu vou tirar um dinheiro para mim, e tirar um dinheiro para mim significa o dinheiro que eu vou poupar ou investir e só depois vou consumir. Onde é que eu coloco esse dinheiro? Eu coloco esse dinheiro num investimento que, primeiro, não seja difícil de perceber e que seja fácil de reaver. Por quê? Porque o primeiro investimento de todo mundo deve ser uma reserva de emergência. Ou seja, antes de eu começar a investir, eu tenho que ter um dinheiro guardado ou investido para necessidades não planeadas. Porque nada adianta eu colocar o meu dinheiro num investimento qualquer, que é variável, e depois de repente tem um acidente no carro, o salário ainda não caiu e eu não consigo resolver esse problema. Porquê? Porque investi o dinheiro. Exatamente. Então o ideal é ter uma reserva de emergência. E uma reserva de emergência compreende de 6 a 12 meses daquilo que são as tuas despesas mensais. Então vamos olhar, por exemplo, para o caso da Hennessy. A Hennessy, por exemplo, ganha 5 milhões de kwanzas nas aulas. É mesmo só exemplo, mas estou exemplo que seja. Amém. Vamos, prossiga, Euclides. Aleluia! Oh, glória! Vamos ao exemplo de 5 milhões. Pronto, vamos então dar um exemplo mais realista, se calhar para a nossa audiência toda poder compreender. Vamos imaginar que a Hennessy ganha 500 mil kwanzas, tá? E desses 500 mil kwanzas, as despesas da Hennessy são de 300 mil. Então, a Hennessy deve ter pelo menos 300 mil vezes 6, que seriam 1 milhão e 800 mil kwanzas, para que caso alguma coisa aconteça, também isso não pode acontecer, mas se ela não tiver mais a trabalhar na ZAP, por exemplo, se não tiver uma renda que entre todo mês, ela tem aí pelo menos 6 meses para manter o seu nível de vida enquanto vai à procura de uma outra renda. Ok. Isso é essencial. Euclides, estás-me a dar aqui um dado novo. Eu tinha a informação que era 6 meses do salário bruto. Não, são 6 meses das tuas despesas. Okay? É assim, exato. Não é? 6 meses das despesas, porque vamos imaginar, você pode ganhar 5 milhões, como aqui a nossa Hennessy, e só consumir 500, por exemplo. Estás a meter comigo, já vi. E só consumir 500, por exemplo. E nesse caso, juntar 6 meses do salário não é uma coisa fácil. É uma coisa muito difícil. Não. Principalmente se nós temos contas a pagar. Então, se você achar que a tua reserva de emergência está muito alta, é porque você tem um consumo muito alto. Então você tem que diminuir o teu consumo. Então, se 300 mil kwanzas, você dizer, 300 mil kwanzas vezes 6 é muito dinheiro, você talvez devesse estar a gastar menos. Se você gastasse menos, você também teria uma reserva de emergência menor. Então, é essencial que se faça isso antes de começar a investir. Antes até da pandemia, nós costumávamos dizer que 3 meses era o ideal. Só que depois nós percebemos que 3 meses é muito pouco tempo porque ficou muito difícil conseguir um novo emprego, por exemplo, uma nova renda. Então, se por exemplo eu e a minha esposa, que somos sócios, somos empreendedores, nós não dependemos de uma outra instituição para pagar os nossos ordenados, a nossa reserva de emergência deve ainda ser maior. Porque pode ser mais difícil para nós começar a constituir um novo negócio que dê rentabilidade do que, por exemplo, um profissional de comunicação conseguir um novo emprego. Então, dependendo da tua situação, se você for empregado direto, uma pessoa que trabalha por conta de outrem, 6 a 12 meses fica muito bem. Se você for um empreendedor, talvez seja melhor ter de 12 a 18 meses. Antes nós falávamos de 3 meses, mas agora 6 meses de média funciona perfeitamente. Então, todo mundo até pelo menos 6 meses de reserva de emergência antes de começar a investir. Mas, Euclides, para tudo isso é importante uma educação financeira, Euclides. Sabes, vou dizer uma coisa. Nada nos educa mais do que estarmos diante de uma situação de dificuldade. Imagina, por exemplo, nós temos que ter o hábito de visualizar. Imagina que tu não tens nada, não tens nenhum dinheiro guardado e de repente também não tens seguro de saúde e o teu filho precisa de uma cirurgia, ou a tua mãe ou a tua mulher, ou você tem um acidente e precisa do carro para ir trabalhar e você já não consegue ir trabalhar ou começa a gastar muito dinheiro para transporte. Então, se você conseguir visualizar que nós somos falhos, porque tu não és para sempre, vocês podem ser apresentadores espetaculares, mas por alguma razão vocês podem perder
a fala, por exemplo. Claro. Exatamente. Por 6 meses. Se acontecer de perder a fala por 6 meses e tudo o que tu sabes é comunicar, tu ficas completamente perdido. Então, quando nós conseguimos visualizar a necessidade, a educação tem que aparecer. E é por isso que nós estamos agora no processo de falarmos todos os dias com as pessoas, de fazermos mentorias e cursos e tudo mais, que é para transmitir essa parte da educação financeira que as pessoas não conhecem, simplesmente porque achamos que somos valentes demais, porque somos super-homens. Quando nós nos colocamos na posição de mortais, nós começamos a perceber que ter dinheiro não é uma questão de privilégio, é mesmo uma questão de necessidade. Então, independentemente de quanto tu ganhes, tu tens que ter algum diante daquilo que é o teu estilo de vida, o teu nível de vida. Claro. Se eu, por acaso, dizer, olha, isso é demais para eu poupar, para eu ter aqui numa reserva de emergência, Sim. o que eu tenho de fazer é rever absolutamente a forma como eu estou a viver. Muito bem. Olha, Euclides, mas eu aqui também vejo na tua abordagem 2 pesos e 2 medidas, porque é difícil gerir. Ora, nós temos um ordenado, certamente só vamos buscar essas reservas quando recebemos extras, não é? No 13º, eventuais bónus, ou nos salários. Como é que este processo da reserva obrigatória deve se processar? Porque eu, até atingir os 6 meses do meu salário, não faço mais nada. Não. O que é que acontece? Vamos olhar para as coisas da seguinte forma. Se de repente tu estiveres num emprego que a única coisa que tu consigas dele é comer, tu estás no emprego errado. Ok? Para começar. O Frank Harry costumava dizer 50% da capacidade de uma pessoa deve ser dirigida a um emprego, os outros 50% a investimentos e especulações. E que, se a gente viver única e exclusivamente do emprego, a única garantia que a gente tem é que não vai mendigar um prato de comida e nem isso é garantido. Ou seja, de repente, se você achar que o teu salário só serve para comer, ou você tem de parar de trabalhar e encontrar um outro emprego, ou você tem que diminuir completamente as tuas despesas, porque caso contrário é disfuncional. Claro. Imagina tu acordar todos os dias às 8 horas para única e exclusivamente, às 6 horas para única e exclusivamente pagar as contas dos filhos e pagar e comer e tudo mais. Alguma coisa está errada e aí precisa uma revisão do hábito. O ideal é que a gente viva sempre 2 passos abaixo daquilo que a gente pode. É o que eu faço atualmente e eu vou sempre fazer isso. Por exemplo, eu morava em Luanda, agora eu moro na Inglaterra. Mas para eu morar aqui, eu tive que equilibrar as minhas contas e fazer um plano de longo prazo. Eu não decidi assim num ápice, quando a oportunidade apareceu. Então, se eu ganho, por exemplo, 1 milhão de kwanzas, eu posso claramente viver como se ganhasse 700 mil. O problema é que as pessoas consideram todo o bônus no ordenado como mais dinheiro para gastar e não mais dinheiro para poupar ou investir. Por isso é que, se olharmos a maior parte das empresas, e se calhar vocês estão nesse leque também, recebem subsídio de alimentação. Se nós olharmos para um subsídio de alimentação médio em Angola para pequeno almoço e almoço na ordem de 4.500 kwanzas, isso seriam por aí 99 mil kwanzas em 22 dias úteis. Se você poupar esse dinheiro no ano, são mais de 1 milhão de kwanzas que você tem poupado. No entanto, se você investisse sempre o dinheiro do almoço num período de 10 anos em Angola, você ia conseguir mais de 52 milhões de kwanzas. Mas as pessoas não querem ver isso, porque quando o dinheiro do subsídio de alimentação aparece, nos pensam e você podia levar o almoço de casa, por exemplo, estás a ver? Ou seja, há pequenos hábitos que a gente pode construir que vão fazer com que a gente poupe mais dinheiro. Então, se vocês, por exemplo, anotarem num papel, nós estamos agora no final do mês de outubro, vamos entrar para novembro, fazerem o orçamento de novembro, do estilo, tudo aquilo que vocês têm que pagar em novembro, vocês têm que comprar, vocês vão conseguir visualizar e dizer, aqui tem muita coisa que não é essencial, então eu vou cortar. E na reserva de emergência são as despesas essenciais, aquelas coisas que você não pode viver sem. Sim. Você não vai colocar o make-up e a massagem na reserva de emergência. Okay. Então, só as coisas que você não consegue viver sem, isso é essencial. Que são prioridades. Mas, desculpa só, agora fiquei na dúvida. A escola das crianças fica também nesse pacote? Tem que estar na reserva de emergência, sim, senhor. Okay. Tem que estar. Prioridade. Tem que estar. É prioridade. Numa altura, Euclides, onde cada vez mais os jovens vão investindo, às vezes sem saber o que é que poderá encontrar lá para frente, sem determinadas cautelas a serem tomadas, o que é que tu aconselhas nesta altura? Depois, as pessoas também, muitas, não querem começar um negócio porque sentem que não há
um capital, não é, que seja suficiente para investir. E hoje já se chega à conclusão que mesmo com pouco, não é, por exemplo, com 500 mil kwanzas, com 200, tu podes fazer algum investimento em alguma coisa. E até a questão de investimento, quando se fala até de outras poupanças ligadas, por exemplo, à área bancária, onde tu podes colocar o teu dinheiro e colocar a render. Mas não quero ir por aí, quero ir na prática, de fazer um negócio, de começar a render, quando hoje em dia há muito esta propensão por parte, não é, dos jovens. Por exemplo, nós temos que olhar para um aspecto importante. Quando nós estamos em tempo de crise, é também quando aparecem mais possibilidades de fraudes. E normalmente quando nós temos pouco conhecimento financeiro, nós somos mais gananciosos. Nós não somos ambiciosos, nós somos gananciosos. Então, quando alguém chega e nos oferece uma oportunidade de investir 100 mil para tirar 500 mil, nós achamos que isso é real. Não, mas muitas vezes estamos receosos também, Euclides. Muitas vezes colocamos pontos de interrogação porque achamos que vai ter burla e vai, não sei como é que eu vou investir 100 mil kwanzas. É exatamente isso que eu estou a dizer. Okay. Vai mesmo ter burla, porque é impossível que um investimento te surja nessas circunstâncias e que seja uma coisa normal. Só que quando nós não temos educação financeira e quando nós temos muita necessidade de ganhar dinheiro rápido, nós acabamos cometendo esses suicídios. Okay. Nós, Dinheiro Limpo, por exemplo, informamos várias vezes aqui as pessoas nas nossas mídias sobre certos investimentos que as pessoas não devem fazer. E as pessoas cometem o erro, porquê? Para responder à tua questão. Porque antes de eu começar a investir, eu devo identificar o meu perfil de investidor. Sempre. E na escala de investimentos, o negócio próprio é dos mais arriscados. As pessoas acham que não. É dos mais difíceis e dos mais arriscados. Porque tu podes pegar 1 milhão de kwanzas para começar um negócio e transformá-lo num ano em 50 milhões. Mas tu também podes perder 1 milhão de kwanzas na primeira semana, claro, se tu não tiveres feito bem as coisas. Então é extremamente arriscado começar um negócio. Identificar o meu perfil, vai ver se eu sou um indivíduo mais focado para investimentos em renda fixa ou em renda variável. O que é renda fixa? É, por exemplo, um investimento em que os juros são pré-fixados. Eu sei quanto vou ganhar antes mesmo de investir. Em Angola, nós temos, por exemplo, os títulos do Tesouro, em que a gente basicamente empresta dinheiro ao Estado, para o Estado executar as suas tarefas. O Estado vai nos pagando juros ou dividendos durante o processo e no final nos devolve o nosso dinheiro. Esse é um investimento que nós sabemos quanto vamos ganhar de início. Então é um investimento de baixo risco, porque o Estado é o maior credor de um país. O Estado tem a maior credibilidade de todos. Claro. Então, tu presta dinheiro ao Estado, tu sabes que, pronto, mesmo que o Estado não tenha mais dinheiro, o Estado pode sempre imprimir dinheiro, porque a conjuntura económica de hoje diz que cada país pode imprimir a sua própria moeda. Sim. Então, isso vai criar uma inflação, o teu dinheiro vai valer quase nada, mas pelo menos tu sabes que o teu dinheiro vai voltar no teu bolso. E isto é, por exemplo, quem tem um perfil mais conservador. Se eu sou um indivíduo conservador, eu vou provavelmente investir em renda fixa, vou investir em títulos públicos e vou investir em imóveis. Se eu tenho um perfil mais moderado, eu já posso investir em alguns fundos de investimento de títulos públicos e também de títulos corporativos, que é a dívida de empresa, ou também posso já olhar um pouco para a renda variável, posso olhar um pouquinho, se calhar, para o mercado de ações, mas sempre de forma muito controlada. Se eu sou um indivíduo com um perfil mais arrojado ou arriscado, eu já posso investir direto em ações individuais, posso investir em criptomoedas, posso investir em outros ativos. Mas o que é que vai definir o teu perfil? É o teu nível de conhecimento e a tua condição financeira. Se eu sou um indivíduo que estou no começo da minha vida, eu, por exemplo, tenho 30 anos, sou casado, mas não tenho filhos ainda, eu posso arriscar muito mais. Mas, por exemplo, há 3 anos, quando eu tiver já aqui 3 monamos em casa, eu tenho que cometer menos riscos. Claro. Já não vai ser só pensar em ti e na tua esposa, vai ter os miúdos aí. Eu vou ter que fazer algum curso ligado à área financeira, porque tu não podes ter essa informação toda assim. Não! Euclides, tu agora falaste das criptomoedas e investimentos variáveis e ser arrojado. É para ti as criptomoedas uma boa opção de investimento? Porque eu faço esta pergunta pelo seguinte, porque é de facto aquilo que se vê no boca a boca, portanto, de todo mundo que investe em criptomoedas, não é um rendimento a longo prazo, investes e vai dar, e dá já, e dá muito. Portanto, eu vejo aí também um risco associado às criptomoedas. Qual é a tua visão sobre isso? Olha, as criptomoedas são o investimento mais arriscado que você pode entrar no momento, porque são de extrema volatilidade.
primeiro é importante olhar para o que é criptomoeda. Né? Criptomoeda, nós estamos a falar de um dinheiro digital e surgiu logo depois da crise de 2008. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver que quando há crises, por exemplo, o Estado começa a imprimir muito dinheiro e isso cria inflação, desvaloriza a moeda. E então houve necessidade das pessoas migrarem o seu dinheiro para um dinheiro que não fosse inflacionário. E ali foi quando surgiu o Bitcoin e as pessoas viram isso como uma oportunidade. Em 2009, quando o Bitcoin veio aqui a público, e quem me dera, se eu tivesse comprado pelo menos 10 naquela altura, estava mesmo muito rico. 10 mil Bitcoins serviram para comprar 2 pizzas, e eles chamam aquilo de pizza 10. Hoje, um Bitcoin está a mais de 60 mil dólares. Para sermos precisos, a volta de 61 mil dólares. Então, há um tempinho atrás, há um ano e meio atrás, o Bitcoin estava a 20 mil dólares, por exemplo, e agora está a 60 mil. Ou seja, existe uma extrema volatilidade, mas qual é a importância de nós termos criptomoedas na carteira? É exatamente o facto de que nós não sabemos quanto é que o dólar ou quanto é que o Kwanza vai valer daqui a X tempos. É verdade. Nós em Angola estamos a olhar para o Kwanza nos últimos 5 anos, como 2021 não terminou, vou fazer uma avaliação entre 2015 a 2020, estamos a olhar para uma inflação acumulada de 256%. Ou seja, os dois Kwanzas de 2015 para 2020 perderam 256% do valor. Claro. Se você for um indivíduo que investe os seus Kwanzas, por exemplo, num banco, a ganhar uma taxa abaixo da inflação nos depósitos a prazo, que eu não considero investimento, porque são abaixo da inflação, você simplesmente está a perder dinheiro. E o que é que causa a inflação? É o excesso de moeda em circulação. Quanto mais dinheiro for injetado na economia, sem uma produção que vá de encontro à demanda, a moeda tende a se desvalorizar e os preços tendem a disparar. Claro. E o que é que vai acontecer no processo? O teu dinheiro vai perdendo cada vez mais valor, você precisa investir. Você pode pensar, eu vou investir em dólares. O que em dólares aconteceu a mesma coisa. Porque os Estados Unidos fez um auxílio emergencial para a população devido ao Covid-19, ao Covid-19. E 25% dos dólares que circulam no mundo hoje foram impressos nos últimos 18 meses. E isso fez com que os Estados Unidos tivessem uma inflação na ordem de 5% a partir de maio. Uma inflação maior, a maior inflação dos últimos 20 anos. E o dinheiro perde valor de novo. Então as pessoas pensam, eu tenho que me proteger. O que é que eu faço para me proteger? Eu vou colocar o meu dinheiro num ativo que não esteja controlado por Estados. Ninguém pode chegar e dizer, vou imprimir mais Bitcoins, porque Bitcoin é não inflacionário. Ninguém pode chegar e dizer agora o Bitcoin já não vai ser usado aqui. Então as pessoas sentem-se seguras por investir nesse dinheiro, porque o que é que acontece com as criptomoedas? Elas funcionam com um senso de comunidade. Enquanto vocês acreditarem no Bitcoin e eu acreditar no Bitcoin, o valor do Bitcoin vai subir. Claro. Então é como se nós estivéssemos a devolver o poder às mãos do povo. As criptomoedas é isso. É dar o poder nas mãos do povo e não deixar o poder, por exemplo, com o BNA, ou com o Estado angolano, ou com o Estado americano, ou com quem quer que seja. No entanto, investir em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda é muito arriscado. Mas de todas elas, a menos arriscada é o Bitcoin, porque é considerada mesmo uma cripto. As outras são consideradas criptos alternativas. Então elas são mais voláteis. Quando nós vamos investir, temos que ter noção que eu não posso colocar mais do 10% do meu patrimônio nisso, porque é muito arriscado. Então eu vou tentar sempre colocar menos que 10%. Sempre menos que 10%. Se eu perder o dinheiro, perdi. Se eu ganhar dinheiro, ganhei. Mas tem que ter noção também de tudo que está por trás das criptos. Agora em Angola fala-se muito de uma criptomoeda que eu não vou mencionar aqui, porque eu não quero que depois prendam a mim. Mas está todo mundo a fazer isso. E é uma cripto que não tem valor intrínseco, que as pessoas só transacionam entre elas. Exato. A utilidade de uma criptomoeda é ser usada como meio de pagamento. Eu quero comprar tomate com Bitcoin. Eu quero pagar no restaurante com Bitcoin. Qualquer um pode formar uma criptomoeda. Eu e tu, nós os três aqui, podemos formar uma criptomoeda agora dessa nossa conversa e vamos chamar, sei lá, Zap Viva, por exemplo. E ela vai funcionar. Mas se ela não puder ser usada como dinheiro no final, como meio de pagamento, ela não vale nada. Não e é o vale. que tem acontecido com uma certa criptomoeda que tem sido transacionada muito em Angola, numa rede privada de grupos que vendem-se entre si, mas depois ninguém consegue comprar nada fora disso. Não façam isso. Não se deixem levar por promessas de ganhos absurdos, porque isso não faz muito sentido. Eu não sei se eu sou permitido a fazer uma publi aqui, mas nós, por exemplo, no Dinheiro Limpo, que é a nossa empresa, nós trabalhamos com educação financeira todos os dias,
gratuitamente. Por exemplo, nós temos o nosso canal do YouTube e as nossas redes no Instagram. Qualquer pessoa pode procurar por euclides.francisco1 ou então Dinheiro Limpo, ou então ir para o site da poupancaoinvestimento.com e pedir uma mentoria, uma consultoria, alguma coisa qualquer, porque eu estou a ficar cada vez mais preocupado com a forma como as pessoas têm entregue aquilo que é a sua renda difícil de ganhar a mãos de pessoas que cometem essas coisas absurdas. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Então eu acho que é muito delicado. Falas, por exemplo, sobre isso, veio agora uma outra questão que também penso que já vi na tua página ser abordada, Euclides, que tem que ver com as apostas. É uma coisa que eu sei que já se fazia antes, mesmo no tempo dos nossos pais, a nossa que tinha aquelas apostas, mas parece que agora está a crescer muito mais, está uma febre. Os homens, principalmente os homens, não é? Não sei se estiver enganado, mas eu vejo que a maior parte das pessoas que apostam são homens para jogos e todo o resto. O que é que queres falar assim, resumidamente, sobre isto, Euclides? Olha, eu por acaso produzi um conteúdo e levei pontapés na nuca, e olha que eu tenho uma cabeça que já é grande, acho que ficou maior. No entanto, nós no Dinheiro Limpo estamos a fazer uma pesquisa direta em Luanda a falar com as pessoas sobre isso. O que é que acontece? As apostas são um meio de ganho de dinheiro para as pessoas. Só que quem mais aposta é quem menos tem conhecimento de outras formas de dinheiro, porque estatisticamente as chances de tu ganhares são muito mais baixas, ou são muito mais baixas do que as chances de tu perderes. Ou seja, tu tens muito mais chances de perder do que ganhar, e as pessoas não analisam. As pessoas acham que apostas é simplesmente uma questão de sorte. Não é? É um mercado enorme no mundo todo, em que normalmente levam pessoas mais desesperadas e menos entendidas a fazer suas apostas. E depois nós associamos que os ricos também apostam. Os ricos apostam por diversão, por fun. Nós estamos hoje em dia a ver aquela série Squid Game, em que os ricos estão lá em cima a ver os outros a se matar. Aqueles apostaram para ter dinheiro para viverem e pagarem dívidas. Os ricos lá no topo estão a olhar para ver quem se mata primeiro e para eles se divertirem. O que acontece com os nossos manos em Angola é que vêm apostas como uma forma de ganhar dinheiro. Apostas é um casino. É basicamente um botão de autodestruição. Se você é um indivíduo que acredita piamente que pode ganhar dinheiro na sorte, você vai perder dinheiro, porque não existe em nenhum lado da Bíblia escrito que dentro dos planos de Deus incluem fazer-nos ricos. Não está escrito isso. Ou seja, se você achar que a sorte é Deus que te abençoa e que está escrito isso na Bíblia, não está. Então, provavelmente essas apostas vão levar mais famílias a serem do que a serem unidas. E nós falamos, mas isso é baixo, a pessoa aposta 500, 1000, 2000, toda aposta começa com 500. Depois de você ganhar na aposta de 500 já não vai estar bom. Você não ganha a primeira. Depois vai apostar a casa, depois vai apostar a filha, depois vai apostar a família, depois... é um botão de autodestruição. Eu particularmente desaconselho, e vocês têm que começar a pensar que não é coincidência que essa situação de apostas tem sido cada vez mais frequente em África e em Angola em particular muito recentemente. Por quê? Porque à medida que o desespero das pessoas vai aumentando, mais investimentos de alto risco, especulativos e fraudulentos vão aparecendo. Nós só estamos no princípio ainda. Principalmente com esse desenvolvimento do digital, mais fraudes, mais investimentos desse tipo vão acontecer. Então, se as pessoas não se posicionarem com relação a eu não posso entregar a minha vida à sorte, eu tenho que fazer algo que tenha sentido, eu tenho que investir de facto o meu dinheiro de forma consciente, e nós temos várias opções disso, e eu não estou aqui a fazer um pitch de vendas nem nada. Cada um pode comprar um livro, ir investigar na internet, o conhecimento está ali, é gratuito, só paga quem quiser. Mas você tem tanto conhecimento gratuito, e se você for pesquisar por apostas, e você vê o número de pessoas que se suicidam por apostas, é muito mais do que o número de pessoas que nascem. Porque para nascer precisa ter duas pessoas juntas, e eu não vejo comemorações a virem desse tipo, ganhei na aposta, vou fazer neném. Não, mas se matar é muito comum. Muito bom. Há que ter cuidado. Não, olha, Euclides, bastante elucidativa a tua abordagem. Deixa-nos agradecer pela tua participação mais uma vez. E certamente há muito pano para manga para falar sobre este tipo de assuntos e cada vez mais informarmos os nossos telespectadores. Queria pedir-te que deixasses as tuas páginas novamente para quem quiser seguir. Olha, quem quiser seguir, nós temos assim vários sítios. Se você quiser informação, você vai em dinheirolimpo.com, é um website onde nós colocamos informações sobre dinheiro, sobre o mercado financeiro. Se você quiser fazer uma mentoria, vai para dapoupançaaoinvestimento.com, só que o C é sem cedilha, então fica dapoupancaoinvestimento.com.
Quiser me seguir no YouTube é Dinheiro Limpo Angola. Quiser seguir no Instagram é euclides.francisco1. Nós estamos todos os dias a dar conhecimento gratuito e a ensinar as pessoas a se protegerem e, acima de tudo, a investirem de forma consciente. Nós queremos as famílias angolanas a terem independência financeira. Muito bem. Euclides, Well muito done. obrigada por este momento. Dá um beijinho também à Obrigado. tua esposa, Ana. Olha, tudo bom para você. És muito divertido e tu passas aqui a informação de forma leve, não é? Que é a melhor forma também de comunicar. Vamos querer contar contigo em próximas oportunidades. Qualquer dúvida que eu tiver, posso assim te puxar assim para um mentoria. esclarecimento, uma consultoria. Assim vais me cobrar, Euclides. Me puxa já para a mentoria. Olha, Você já não também fala boa partilha coisa. já o meu conteúdo e me identifica para ter mais clientes aqui para o negócio. Então faz já uma consultoria, também não vou pagar, Euclides. Uma mão lava a outra. Exatamente, isso já é uma Então. troca de serviço em rede pública. O que é que vai acontecer? A Ines todos os dias vai partilhar um post nosso, vai me identificar. E depois, daqui a 2 anos, vamos conversar de novo como é que está a condição financeira dela. Euclides tem visão, Vai Euclides. nada. Não, assim vamos dar de puxar e vamos ter que trocar ideias. Um beijinho para ti e para a Ana, tudo de bom aí nos vossos projetos. Obrigado. Um E olha, abraço. numa próxima oportunidade tu entras para falarmos de outros temas, tá bom? Ok? Obrigado de verdade. Deixa eu dizer, foi um prazer enorme estar aqui convosco. Vocês combinam muito bem a fazer esse programa. Olha, Obrigada. fantástico. Obrigado. Beijinho a toda também e até a próxima. Até a próxima, Felicidades, Euclides. até a próxima.